vou contar como foi que eu fui morar em Florianópolis. Depois a gente deixou minhas malinhas assim na frente de casa, fiquei dando tchau assim, no carro, e ela ficou dando tchau, chorando de dentro do carro. Quando você aluga um imóvel sozinho, todos esses custos vão sair do seu bolso. Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo que foi sugerido para mim nos comentários, de fazer contando como são os custos ali em Florianópolis de vida, né? Quanto custa alugar uma kitnet daquelas que eu mostrei ali no canal, que aliás foi um vídeo assim que fez maior sucesso no canal. E eu também aproveitei para colocar aqui alguns outros pontos que eu acho bem importante de se comentar sobre morar em Florianópolis, que são transporte público e a segurança também lá na região, né? Bom, para começar, eu vou contar como foi que eu fui morar em Florianópolis e quando foi que isso tudo aconteceu na minha vida. Eu comecei a ir para Florianópolis quando eu tinha 14 anos, que eu fui fazer o meu ensino médio. Com 14 anos eu entrei no primeiro ano do ensino médio. Então minha mãe me inscreveu na escola no IFSC, né, que ficava lá em Florianópolis. É uma escola que para entrar você faz uma provinha, como se fosse um vestibular. Então eu fiz esse teste, fui aprovada e comecei a estudar então em Florianópolis. Os primeiros anos que eu estudei lá, os primeiros 2 anos, eu não morei em Florianópolis. Eu pegava um ônibus aqui, intermunicipal, aqui em São João Batista, e ia até Florianópolis, isso todos os dias. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que era muito cansativo e acabava também tendo ao mesmo tempo bastante gastos, então eu não tinha nem conforto e ao mesmo tempo também gastava bastante. Esse trajeto todo, ele também acabava gastando muito meu tempo de estudo e acabava me prejudicando também, acabava prejudicando eu para fazer estágios e outras coisas, outras atividades extracurriculares que, por eu fazer esse trajeto todos os dias, esse caminho todos os dias, eu não conseguia aproveitar. Então, quando eu fiz 16 anos, eu passei a morar em Florianópolis. A princípio, eu não fui morar sozinha. Eu fui morar na casa de uma senhora, que ela era amiga dos meus pais, conhecida, e eu fui morar com ela, então. Foi, assim, um momento bastante difícil, assim, pra mim, né? Não foi fácil, porque eu era muito nova, como eu comentei, tinha 16 anos ainda, e eu me lembro ainda do momento como foi, assim, minha mãe chegou, abriu a porta do carro, deixou minhas malinhas assim, foi lá, entrou na casa, conversou tudo. E depois a gente deixou minhas malinhas assim na frente de casa, fiquei dando tchau assim, no carro, e ela ficou dando tchau, chorando de dentro do carro. E foi ali que então eu passei a morar em Florianópolis durante o período letivo. A partir dali eu nunca mais voltei a morar em tempo integral na casa dos meus pais. Bom, então essa foi a minha primeira experiência com morar em Florianópolis. Morar na casa de uma pessoa. Ela me cedeu, no caso, um quarto, né? Depois que eu passei na universidade, a minha irmã já tinha ido morar lá também, em Florianópolis, que ela também tinha começado o ensino médio. Então, eram 2 pessoas, né, pra bancar os custos de vida lá. Foi então que meus pais decidiram alugar uma kitnet pra gente perto da universidade, que se tornava muito mais viável, porque eu estudava ali perto e a região em volta da UFSC tem muito trânsito, é muito difícil o acesso ali de carro e de ônibus no dia a dia, né, por causa do grande fluxo de veículos. Então, a gente acaba perdendo muito tempo no trânsito. Para eu não ter que pegar ônibus e tudo mais, então os meus pais alugaram essa kitnet que era para eu e minha irmã dividir. Então a primeira kitnet que eu fui morar em Floripa, ela era uma kitnet que ficava bem em cima de um morro.
E era bem ruim, porque o carro praticamente assim, era difícil os motoristas conseguiam subir lá. Uber, essas coisas nunca subiam, porque era um morro bem íngreme, apesar de ser um morro curto, ele era muito íngreme. Mas essa kitnet era uma kitnet que, por ser nesse local mais difícil, ela era mais barata. Apesar dela ser, assim, muito boazinha, o banheiro bom, tudo, era um imóvel relativamente novo, ela era mais barata porque ela ficava nesse local de um acesso mais difícil. Agora faz uns 2 anos que eu já moro nessa que eu mostrei pra vocês e ela não fica em um lugar de morro. Florianópolis é uma região que possui muitos morros. Então, não é difícil um imóvel ficar assim no topo do morro. E isso é uma questão bastante importante de se pensar, principalmente se você não tem carro, porque você vai precisar fazer esse trajeto de subir e descer o morro várias vezes durante o dia, tanto para se deslocar até o trabalho, universidade, essas coisas, quanto para ir a um mercado, algum shopping, alguma loja que você precise, qualquer serviço, você vai ter que passar por esse obstáculo que é a subida do morro. Mas como eu já citei a vocês, existe essa forma de morar, que é você pagar uma kitnet separada ou uma casa separada, um apartamento separado individual só para você ou para você e o seu irmão, você e o seu primo, enfim. Mas também existe a possibilidade de você dividir um apartamento com amigos. Isso é muito comum, várias pessoas que eu conheço na universidade moram desse jeito, dessa forma, né? Dividem o espaço ali, um apartamento ou uma casa com outros amigos. Essa é uma opção que acaba se tornando um pouco mais barata do que você alugar uma kitnet sozinho. Isso porque quando você vai alugar um apartamento, todos os custos acabam sendo divididos, né? A água, a luz, a internet e tudo mais. E quando você aluga um imóvel sozinho, todos esses custos vão sair do seu bolso. A água, a luz, a internet, o gás, tudo isso. É, no meu caso, ali na kitnet que a gente mora, eu e minha irmã, incluso no preço do aluguel já tá tudo isso: água, luz e internet. O gás é a única coisa que a gente paga à parte. Mas também existe ainda uma outra forma de se morar lá para estudar na região da UFSC, que eu já vou citar logo em seguida. Mas primeiro eu vou comentar sobre os custos de se morar ali naquela região. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas Florianópolis é uma cidade onde o custo de vida é muito alto. Isso inclui a moradia, né? O aluguel é uma coisa muito cara em Florianópolis, mas também inclui alimentação, transporte, para quem tem carro, o preço da gasolina, enfim, do combustível é bastante alto também. Enfim, restaurantes, essas coisas que também são além do mercado ali, né? São sempre um pouco mais caro do que as outras cidades que ficam no interior do estado. Eu acredito que isso se deve muito porque é uma cidade turística também, mas também porque Florianópolis é uma ilha. Então, toda a questão de alimentos e tudo que entra dentro da ilha é um pouco mais difícil do que o que é no continente, né? Então, tudo vai ter um custo maior por estar lá dentro. Isso aí é o que eu acredito que também contribui para que seja mais caro. Imóveis nessa região da UFSC, eu já li uma reportagem uma vez que é um dos lugares onde o metro quadrado é mais valorizado lá em Florianópolis, essa região em torno da UFSC. A UFSC ela é rodeada por 4 bairros: a Trindade, a Carvoeira, o Pantanal e o Córrego. Gente, se tiver mais algum assim que tá ali em volta, tá ligando também, podem deixar nos comentários. Mas assim, são esses 4 principais bairros
que são povoados principalmente por estudantes. Então, qualquer lugar ali, por menor que seja que for para alugar, é bastante caro. No meu caso, ali naquela a kitnet que a gente aluga, já vem incluso, como eu falei, água, luz e internet. E a gente paga um valor de R$ 1.000. À parte, a gente paga ainda o valor da garagem. Então, é um preço bem considerável. Não é algo que é acessível a todo mundo, eu tenho essa consciência. Mas existem outras formas também, como eu já comentei, de se morar ali, que é dividindo um aluguel de um apartamento com outras pessoas, e aí você consegue ali chegar num valor mais barato, de uns 600, 700 reais. Ou então, existe também a chance de você conseguir uma vaga na moradia estudantil da UFSC, que é um programa, vamos dizer assim, que a UFSC tem. Ela tem um imóvel lá são vários quartos e os estudantes dividem esses quartos e aí é de graça. Já dá acesso à universidade àqueles estudantes que não têm condição de pagar um aluguel, que são de cidades do interior do estado, né? Precisam então de um local para morar ali em Florianópolis e estudar. Não é uma coisa simples, você chega lá e já consegue entrar e morar lá de graça. Existe um sistema burocrático onde você preenche, comprova sua renda e então consegue morar lá. Acredito que é um sistema justo, né? É necessário ter essa burocracia para que se comprove que a pessoa realmente necessita e evite que muitas pessoas que nem precisem morem lá tirando a vaga de quem precisa, né? Então eu só queria dar essa explicação, né? Porque muita gente pode assistir o vídeo e pensar que então nunca vai poder estudar lá, que é impossível por causa do preço do aluguel. Mas existe também essa outra forma que se você for atrás, né? Quem sabe consiga e aí é uma oportunidade de morar a um custo praticamente zero, né? Como eu já comentei, então, a alimentação é algo bem caro em Florianópolis. Eu e a minha irmã, a gente sempre faz as compras da casa aqui na minha cidade, porque o preço dos alimentos é muito mais barato aqui. E a gente sempre que vai, todo fim de semana, segunda-feira ou domingo que a gente volta pra cá, pra Florianópolis, a gente leva as comprinhas que a gente vai utilizar durante a semana. Isso até facilita porque evita que a gente tenha que ir ao mercado durante a semana. Além disso, eu queria comentar outros 2 pontos bem importantes que eu acho. O primeiro ponto é sobre transporte público. Bom, como eu já comentei antes, o ideal, se você vai estudar na UFSC ou precisa estar ali em volta da UFSC, é que você já more ali. Isso porque se você precisa utilizar o transporte público, que é o ônibus, ou o seu transporte individual mesmo, carro, moto, tem essa dificuldade que é o trânsito. Florianópolis, para quem não sabe, tem um grande problema de mobilidade urbana. As ruas são bastante estreitas, também tem a questão do acesso à ilha, né, que agora abriu a terceira ponte para algumas linhas de ônibus, mas ainda assim são 2 pontes só praticamente para entrada e saída de todo o trânsito da capital. Então, isso acaba dificultando muito aquela região central ali, deixando aquela região com um grande fluxo de carros e fazendo com que esse trajeto se torne muito mais demorado. Então, por isso que vale tanto a pena você morar ali naquela região, onde possa ir e voltar a pé, sem necessitar de algum tipo de transporte. Por isso até que os aluguéis acabam sendo tão caros, porque acabam que as pessoas se aproveitam dessa situação e podem cobrar muito mais caro, né? Porque é uma procura muito grande desses imóveis ali em volta da UFSC. Outra coisa que eu também queria comentar é sobre a segurança, que já me perguntaram. Florianópolis não é uma cidade assim com tantos problemas em relação à segurança
quanto outras capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro. Mas também, lógico, existe sim uma quantidade considerável de crimes, furtos que acontecem ali. Então, assim, não é um local que você precisa manter o seu celular dentro da mochila, escondido, em plena luz do dia, né? Acontece sim da gente mexer no celular, andar e olhar durante o dia, isso é normal. Porém, à noite ali naquela região, existe sim alguns relatos de furto e assaltos que acontecem, inclusive a alunos ali da UFSC. Então, o cuidado acaba tendo que ser um pouco maior, principalmente durante esses períodos do dia. Gente, lógico que também existe crime, assalto, furto que acontece durante o dia, mas é muito menor do que a quantidade que isso ocorre durante a noite, tá? Então, só para deixar aí um pouco mais explicada essa questão da segurança em Florianópolis. Bom, gente, eu acho que é isso. Se tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E eu já quero agradecer vocês pelo carinho que estão tendo comigo no meu canal. E não se esqueçam de deixar o like no meu vídeo, se inscrevam no canal. Ali do lado tem um botãozinho que está escrito inscreva-se em vermelho. Então aperta ali que você já vai estar inscrito. E também pode ativar um sininho que tem ali do lado, que sempre que eu postar vídeo novo vai ser sinalizado no seu celular. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.